Olá, pessoal, você que está estudando para as discursivas da Fundação Getúlio Vargas, seja bem-vindo, professor Tudão, em parceria com o SOS Curso, ajudando o pessoal a fazer a melhor prova, né, de discursiva, de questões discursivas para o nosso certame. Um dos tipos, a gente fez até um vídeo aí no YouTube a respeito disso, um dos tipos de questão discursiva que a Fundação Getúlio Vargas tem cobrado em concurso é justamente o cálculo do tributo. E para quem estuda para a área fiscal, um dos temas mais importantes de calcular tributo, seja para o ICMS, seja para o IPI, seja até numa prova que cai lá em direito tributário, sei lá, o cara pode inventar um monte de coisa. Um dos temas mais interessantes é justamente o tema relacionado ao cálculo na substituição tributária. E principalmente a substituição tributária progressiva, outra-operante, para frente ou por retenção antecipada do tributo, aquela que tem a sua regra matriz para a sua, a princípio, cobrança desse Instituto Jurídico da Substituição Tributária para frente, lá no artigo 150, parágrafo 7º da nossa Constituição Federal. Então, a gente fez uma questão para você treinar aqui e eu quero que você veja. Essa questão faz parte do nosso treinamento da Cefaz Minas Gerais, né? O pessoal lá de Minas Gerais está querendo fazer tudão naquela prova discursiva para auditoria e fiscalização. Mas também pode fazer parte aí do seu treinamento pessoal. Acompanhe comigo, vamos lá na telinha. Então, a resolução da discursiva 1, treinamento Fundação Getúlio Vargas. Veja lá, vamos para a questão? Então, a questão fala assim, ó. Uma indústria alfa situada em Belo Horizonte, Minas Gerais, remete para a atacadista beta, situada em Betim, Minas Gerais, uma partida de mercadorias, ou seja, um carreto, uma saída de mercadorias, chamadas produtos X, sujeitas à substituição tributária. A referida operação é composta pelos seguintes dados. Valor da unidade do produto X, R$100. Quantidade de produto X no caminhão, 500 unidades. IPI, R$5.000. Desconto incondicional, aquele que vem na nota fiscal, R$1.000. Frete CIF, ou seja, frete por conta do remetente, R$500. Seguro CIF, por conta do remetente também, R$800. MVA, margem de valor agregado ajustada, então já está aqui, né, a margem 0,40 ou 40%. Vamos ver então agora a pergunta. Pergunta-se, qual das espécies de substituição tributária temos na referida situação? Qual a regra matriz que permite esta forma de substituição tributária no Brasil? 5 pontos. Vamos lembrar que cada questão na prova agora da GV, você faz Minas Gerais, vai ser 20 pontos. Calcule ICMS devido por substituição tributária, 15 pontos, apresentando o cálculo. Use até 30 linhas para resolver a questão, deixe claro o seu memorial de cálculo. Gente, esse é um tipo de questão que a Fundação Getúlio Vargas tem preparado para nós, que são as questões para calcular tributos dentro das questões discursivas. Então, aqui teve duas perguntas, né, na realidade. Uma primeira pergunta você responde, né, literalmente, né, de forma discursiva, e a segunda pergunta aí, sim. Então, vamos lá. Conselho para você. Primeira coisa, tenta fazer pode ser, né, pode ser que seja interessante fazer uma breve introdução. Esta questão trata da substituição tributária, instituto jurídico utilizado pelos estados. Aí vamos responder. Ou você já vai direto para fazer a resposta. Vamos ver como é que foi aqui nosso espelho de correção aqui para a gente poder entender. Ó, primeira parte. A substituição tributária citada a questão é a substituição tributária para frente, progressiva, ultraoperante ou por retenção do imposto. Nela, o substituto tributário à indústria recolhe todo o ICMS que será devido em sua operação própria e nas operações seguintes, ICMS retido por substituição tributária. A regra matriz que permite o Instituto Jurídico da Substituição Tributária é o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. Então, na realidade, aqui nós temos 2 parágrafos com as respostas da primeira parte. Aqui nós ganhamos os 5 pontos, tá bom? Eu falo para você, nas questões da GV, seja bem claro, objetivo. Então, tem a questão discursiva, ela fez a pergunta, separe um parágrafo para cada resposta, tá bom? E aqui eu separei 2 parágrafos para a primeira resposta. Depois ele fala assim, ó, presume-se que a venda ao atacadista será seguida por uma venda ao varejista e depois deste ao consumidor final. Por isso, nós teremos a hipótese de substituição tributária. Toda vez que alguém paga tributo por um terceiro, acaba havendo a possibilidade da substituição tributária. Então, seria a saída da indústria, uma operação própria. Vai para o atacadista. O atacadista, a partir do momento que ele vende,
Para a indústria, não é faturador mais da indústria, mas do atacadista. Então, é uma subção tributária para a indústria. O varejista vende, também tem faturador. Quem vai pagar é a indústria. Então, é subção tributária para a indústria, até chegar ao consumidor final. Bom, vamos começar aqui. Primeiro, calculando a base de cálculo do ICMS total. Né? Eu pego 500 unidades vezes R$100 o produto, somo com IPI, somo com tanto frete como seguro, né? Que mesmo sendo cláusula CIF, eles são cobrados no ICMS total. Professor, o desconto incondicional, ele entra ou sai da base de cálculo do ICMS? Aqui vem aquela pergunta que gera dúvida no aluno. Veja só, o desconto incondicional, ele não pode ser retirado do ICMS total. É o que fala, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Porque mesmo o desconto incondicional ele sendo retirado, né, da operação onde tem a emissão da nota fiscal, não significa que ele vai ser repassado nas operações seguintes. O próprio Estado de Minas Gerais já se manifestou a respeito disso. Nós temos várias consultas tributárias a respeito do assunto. Mas não é na consulta tributária que eu tenho a resposta à questão. É lá no artigo 19, no anexo 15 do regulamento do ICMS mineiro, que eu vejo que o desconto condicional ele fica na base de cálculo do ICMS. Quando a gente fala entra, eu pego aqueles R$1.000 e boto dentro, professor. Não, eles já estão dentro. O que eu deveria fazer era tirar, mas se não é para tirar, deixa ele lá. Como assim, Tudão? Isso aqui me confunde, Tudão. Me ajuda? Não, meu querido, demorou. Eu fiz até uma figurinha para você. Imagine a nota. Eita, uma nota fiscal modelo 1, né? Então tá lá, o valor da mercadoria, R$500. 500 unidades, 100 produtos, 50 mil. O desconto incondicional que eu daria pela venda ser boa, por exemplo, R$1.000. Então, essa nota fiscal, né, se você levar em consideração o desconto condicional, é 50 mil vezes menos 1.000, 49 mil. Isso é no ICMS entre a indústria e o atacadista. Mas para o ICMS total, olha aqui para mim, o ICMS total é como se a indústria estivesse vendendo lá até o consumidor final. Eu não sei se esse desconto incondicional vai ser repassado até o consumidor final. Então eu ignoro o desconto incondicional. Então essa história de desconto incondicional entrar na base de cálculo do ICMS na subção tributária é deixar ele lá, quer dizer, eu não vou tirar ele, só isso. Para esses R$1.000 eu não tenho que fazer nada com ele no ICMS total. Calma, o ICMS próprio é que nem a minha nota aqui, ó. Se fosse a saída só da indústria para o atacado, aí sim eu teria que tirar o desconto condicional, porque ali é um desconto que eu estou recebendo na nota fiscal. Então, na própria saída da indústria para o atacado. Então, entenda, tem dois ICMS que eu vou calcular. O ICMS total, que seria a venda da indústria passando pelo atacado, passando pelo varejo, como se fosse diretamente ao consumidor final. E o ICMS próprio, que é a venda da indústria para o atacadista, que é a venda própria ali. Tá bom? Então, vamos voltar ali ao cálculo. Veja, no ICMS total, então eu vou pegar quantidade de produtos vezes o preço, vou botar o IPI, vou botar o frete e o seguro. Multiplico por 1 mais a margem, então eu tenho lá 50 mil, 55, 56.300 vezes 1,4, 78.820. Multiplico pela alíquota. Professor, ele não deu a alíquota do produto X. Pois é, não precisaria dar, uma vez que qualquer produto, se não tiver exceção, aqui em Minas Gerais vai ser ali 18%. No ICMS próprio, aí sim, o desconto incondicional aparece aqui, ó. 500 unidades vezes 100 produtos, né, R$100, mais o frete e o seguro CIF, né? Então, vamos lá. Aqui no ICMS próprio, eu vou ter aqui, ó. Quantidade vezes preço, mais frete, mais seguro. E olha só o que está acontecendo aqui, ó, menos o desconto incondicional. O desconto incondicional ele não entra obrigatoriamente na base de cálculo do ICMS próprio. Tá? Então eu teria que fazer 50 mil mais 1.300 menos 1.000. Então é 50 mil mais 300, 50.300. Professor, então na realidade, enquanto aqui no ICMS total eu somo tudão e deixo o desconto condicional ali, no ICMS próprio, né, eu tenho que tirar o desconto incondicional. Se isso cai na prova, meu querido, mata meio mundo, mas não vai matar você. Professor, aonde eu me baseio para poder fazer dessa forma como o senhor falou? Me baseio na legislação, né, na própria legislação tributária, né, que a gente vai ver aqui, ó, e também na jurisprudência do STJ.
Então, se eu já tenho ICMS total e tenho ICMS próprio, eu vou conseguir o ICMS retido por substituição tributária, que é justamente a diferença entre o total e o próprio. Então, 14.187,60 menos 9.054, 5.133,60. Com isso, nós conseguiríamos, né, ter aí o cálculo do nosso tributo, né, e a princípio levar essa informação aqui para a gente poder ter na prova. Bom, de posse disso, feito esse cálculo, né, propriamente dito, aí a gente vai para a legislação. Observamos que o desconto condicional entra na base de cálculo do ICMS total conforme o artigo 19, inciso 1, a linha B, item 3, anexo 15 do regulamento do ICMS mineiro. Primeira coisa, professor, caiu uma questão da Cefaz Minas Gerais, por exemplo, falando a respeito de substituição tributária. Por favor, se você não lembrar nenhum artigo 19 aí da base de cálculo, você simplesmente coloca lá anexo 15 do RICMS de 2002. Só isso. Coloca anexo 15 do RICMS de 2002. Você vai conseguir angariar bons pontos, porque a banca gosta desse tipo de endereçamento. Olha lá, o mesmo desconto condicional, por ser conhecido, sai da base de cálculo do ICMS próprio, ou seja, é retirado do ICMS da indústria. Observamos que os fretes CIF é por conta do remetente, então ele entra na base de cálculo do ICMS próprio e também na base de cálculo do ICMS total. Observamos que a margem de valor agregado, ou acrescida, já está ajustada. Isso é muito importante quando as operações vêm de outro estado, as operações são interestaduais, tá bom? Mas vamos agora melhorar o nível da turma. Então, eu fiz uma questão, treinei você, agora eu quero dar um up. Vai que a questão cai com algum detalhe a mais, eu quero pegar esses detalhes. Quais são os detalhes possíveis? Veja, o IPI não entra no ICMS próprio, mas entra no ICMS total. Então, primeira coisa, o IPI está fora do ICMS próprio, mas está dentro do ICMS total. O desconto incondicional não entra no ICMS próprio, mas entra no ICMS total. Que significa assim, ele é descontado realmente no ICMS próprio, mas no ICMS total ele é mantido. O frete CIF entra nos dois. Por quê? Porque como ele é conhecido pelo remetente, ele entra no próprio como no total. Já o frete FOB, ou seja, free on board, ou seja, livre no costado do navio, e abrasileirado é o frete por conta do destinatário, ele não entra no ICMS próprio porque ele nem é conhecido pelo remetente, mas entra no ICMS total. E olha aí a resposta para você. A doutrina, a jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuinte Mineiro, a jurisprudência judicial do TJ de Minas Gerais e o STJ já referendaram o entendimento de que desconto incondicional compõe a base de cálculo do ICMS substituição tributária, a despeito de não integrarem a base de cálculo da operação própria. Acrescenta, inclusive, que o citado enunciado da súmula 457 do STJ trata de operações próprias, sendo inaplicável a situação de ICMS-ST. Então, a súmula 457 do STJ também ajudaria na resposta à questão. Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Mas isso é para operações próprias. Então, na operação própria, a gente tira o desconto incondicional da base de cálculo do imposto. Tudo bem, pessoal? Guardamos isso? Beleza, tudão. Aí eu vou lá no artigo 19, que é o artigo que trata a respeito, lá no anexo 15 do regulamento. A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária é em relação às operações seguintes, ou seja, subsequentes, tratando-se de mercadoria submetida ao regime de substituição tributária, cujo preço final ao consumidor único ou máximo seja fixado por órgão competente, esse preço. Essa é a regra geral e a primeira regra. A gente não vai usar normalmente ela, a gente não tem esse preço estabelecido pelo órgão público competente. Então, tratando de mercadoria submetida ao regime de substituição tributária que não tem preço fixado por órgão público competente, vamos seguir a seguinte ordem. Preço médio ponderado ao consumidor final, PMPF, divulgado em portaria da Superintendência de Tributação. Preço final ao consumidor sugerido ou divulgado pelo industrial ou pelo importador. Beleza, se tiver algum dos dois, já resolve o problema. Mas o que a gente vai usar na prova, normalmente, é esse item 3 aqui. Preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a descontos concedidos. Inclusive incondicional, olha aqui o ICMS total. Frete, independente se é CIF ou FOB, seguro, impostos, contribuições, royalties relativos à franquia e de outros encargos transferíveis e cobráveis do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual da margem de valor agregado estabelecido para a mercadoria submetida ao regime de substituição tributária relacionada à parte 2 desse anexo,
e observar o disposto em parágrafos. Na entrada em operações interestaduais de mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária relacionadas na parte 2 deste anexo e destinadas a uso, consumo ou ativo, o valor da operação será adicionado da parcela relativa à diferença entre imposto correspondente à alíquota interna prevista para a mercadoria consumidor final nesse estado e a alíquota interestadual. Então, o diferencial de alíquota vai ser acrescentado nas operações interestaduais. Continuando no artigo 19. No caso do inciso 1, a linha B, item 2, o valor do frete você soma naquela determinada situação da mercadoria na importação. No caso do inciso 1, a linha B, item 3, essa aqui é a nossa, sobre a margem de valor acrescido. Em se tratando de uma importação, a título de substituição tributária, que seja apurado no momento do desembaraço do aduaneiro ou da entrega da mercadoria quando esta ocorrer antes do desembaraço, a MVA será aplicada sobre o valor da base de cálculo do ICMS na importação. Então, você aplica a MVA em cima da base de cálculo do ICMS na importação, o valor aduaneiro. Não sendo possível incluir o frete, por quê? Porque o frete ainda não era conhecido pelo remetente, o frete FOB, por exemplo, como a gente estava fazendo aqui algo a mais para vocês, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, quem vai pagar substituição tributária sobre esse frete? O estabelecimento destinatário. Ele que vai recolher a parcela do ICMS a eles correspondente, aplicando então a alíquota interna, 18%, por exemplo, prevista para a mercadoria submetida ao regime de substituição tributária sobre o valor do frete, seguro ou outro encargo, acrescido percentual da margem de valor agregado estabelecido para a respectiva mercadoria. Então, você poderia ter o destinatário, se o frete fosse FOB, cobrando em cima dessa situação. Tudo bem? E aqui o último detalhe que eu vou colocar aqui para vocês como uma situação interessante. Veja, nós temos a margem de valor ajustada, que a princípio ainda não caiu em prova, né, desse concurso da Cefaz Minas Gerais, por exemplo. Mas a MVA ajustada, ela é conhecida, bastante conhecida, e ela, na realidade, ela faz um ajuste na aplicação de uma margem de valor de agregado quando o estado de origem é diferente do estado de Minas Gerais. Então, como, por exemplo, vier de São Paulo e a alíquota vem a 12%, essa mercadoria veio menos tributada. Para haver um pequeno ajuste nessa mercadoria, eu vou ter que aumentar a margem de valor ajustada. Se a margem é 40%, vai ser um pouco maior. Por quê? Para que você faça uma comparação com o produto interno. Por exemplo, se você comprar aquele produto internamente aqui em Minas Gerais, você vai pagar 18%. Então, e a margem já vai ser em cima desse uso desses 18%. Se você comprar de fora, vai comprar, por exemplo, de São Paulo, vai comprar 12%. Então, todo produto que vier com substituição tributária de fora do estado vai pagar menos imposto. Então, é melhor comprar de fora. Para evitar isso, você ajusta a margem. E como é que você ajusta a margem? Tem uma fórmula, está prevista lá no parágrafo 5º do artigo 19. Então, isso só vai servir para nós nas grifo operações interestaduais, com mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária relacionadas na parte 2 desse anexo, quando o coeficiente a que se refere, inciso número 4, ou seja, a alíquota interna, for maior que o coeficiente correspondente à alíquota interestadual para efeito de apuração da base de cálculo com utilização da margem de valor agregado. E ela, então, vai ser ajustada da seguinte forma: MVA ajustada é 1 mais MVA ST original, os 40%, vezes 1 menos a alíquota interestadual, dividido por 1 menos a alíquota interna, menos 1 vezes 100. Então, MVA ajustado, MVA ST original, alíquota interestadual, alíquota interna, tudo isso você pode ler claramente aí na lei, né? Estou deixando aqui o parágrafo, inclusive, para você ter aí essa informação. E aonde que eu vou usar isso, tudão? Simples. Vamos imaginar que no mesmo exemplo que eu coloquei na prova, o fabricante está em São Paulo e o atacadista aí sim está em Minas Gerais. Ou seja, está vindo a 12%. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar a margem. Não, vou imaginar que não fosse margem ajustada, como está no exercício lá, que a margem não fosse ajustada. Eu terei que ajustar a margem. E qual seria a margem ajustada? Seria 1 mais a margem original, 1 mais 40%, vezes 1 menos a alíquota interestadual, 1 menos 12%, dividido por 1 menos a alíquota interna, que é a intra, 1 menos 18%. Então, você teria 1,4, né? Seria alguma coisa assim como 1,4, né? Vezes 0,88 dividido por 0,82. Então, a margem que era de 40% passou a ser ajustada em
50,24%. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam aqui? Eu fiz assim, de uma forma muito rápida. Eu quis fazer uma questão que, a princípio, eu pudesse melhorá-la, até mesmo aqui na coisa, para a gente tentar pegar as possibilidades da questão. E esse é o tipão que o Tudão vai fazer com você, pegar a sua mão e levar até essa prova, e nós vamos arrancar a vaga. Então, para você que quer ser auditor fiscal, a auditora fiscal que quer fazer um excelente curso discursiva, vem com a gente! Vem com a gente, vem com o professor Tudão, que nós vamos invadir o território de Minas Gerais. Fiquem com Deus e até a próxima.